Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente noite na presença do nosso Deus, uma noite de descanso, de paz, que você tenha tido um dia de grandes vitórias e conquistas. Amém, queridos? Eu sou o pastor Jefferson Roque e te abençoo em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Na oração das 18 horas, essa oração maravilhosa que nós estamos apresentando ao nosso Deus após a reflexão, eu já convido a você, no nome de Jesus, ouça por completo esta mensagem, amém? Isto, de alguma maneira, irá trazer um conhecimento, a sabedoria para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. É necessário refletirmos na palavra do Senhor. O Senhor nos dá força, conhecimento, capacidade de entender as coisas que nos rodeiam, né? Existem alguns propósitos de Deus para que a gente venha cumprir, para que nós tenhamos os êxitos. Aleluia! Então, meu querido, eu peço a você que se inscreva neste canal, deixe o teu like, o teu gostei, em nome de Jesus Cristo, porque tudo, afinal de contas, é para a glória de Jesus Cristo, tá? Este like, esse gostei, é para a palavra de Deus, é para Jesus Cristo, não é verdade? Em nome de Jesus. Eu sou um instrumento do nosso Deus, assim como você é um instrumento do nosso Senhor, não é verdade? Graças a Deus. Sou seu irmão em Cristo, o pastor Jefferson Roque, e agradeço pela oportunidade de estar aí com você neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, hoje nós vamos trazer uma reflexão e em seguida estaremos orando, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, para nos livrar da arrogância, né? Que o Senhor retire da nossa vida, do nosso caminho, qualquer tipo de arrogância. Se você já jogou isso por terra, por meio do poder de Jesus, aleluia, parabéns, né? Eu tenho feito isso, graças a Deus. É uma coisa que me entristece muito, muito mesmo, é saber que muitas pessoas servindo a Deus, elas continuam arrogantes, continuam mesmo achando que é alguma coisa, que são alguma coisa. A arrogância é terrível. Deus abate os arrogantes, irmãos, né? Se as pessoas não se arrependerem das suas arrogâncias, o Senhor, Ele abate, né? E nós estamos aqui, nesses últimos episódios, nós estamos falando sobre o livro do profeta Daniel, que é tremendo, não é verdade, amados? Tem muita história maravilhosa aqui. Então, a gente pode passar um ano inteiro falando sobre este livro, sobre esse profeta, a história desse homem. Um ano inteiro, sem exagero algum. Aleluia. Principalmente se observarmos alguns versículos. Alguns versículos chamam muito atenção, né? Hoje eu quero estar falando aqui com os irmãos sobre um outro sonho que Nabucodonosor teve. Fantástico, né? Graças a Deus. O rei para ter sonhos, né? Sonhos intrigantes, poderosos, elaborados. E graças a Deus. Aqui no capítulo 4 do profeta Daniel, em nome de Jesus, depois os irmãos leiam e acompanham como é fantástico, graças a Deus. Que o Senhor venha falar em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar aqui início em nome de Jesus Cristo, né? Sempre resumindo, para que a história também não fique muito extensa, né? Aqui no capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele teve um outro sonho. O primeiro sonho lá nós falamos, né, sobre a estátua, que ele iria matar os sábios lá, os adivinhos, porque ele queria que todos adivinhassem o que ele tinha sonhado e trouxessem a revelação, né? Então Daniel, por meio de Deus, graças a Deus, revelou, todos foram salvos. Aqui no capítulo 4, Nabucodonosor tem um outro sonho.
um sonho diferente, entre aspas, do primeiro, mas muito, muito interessante para que até você, né, e eu, a gente faça algumas comparações. No capítulo 4, Nabucodonosor sonhou com uma árvore que crescia, até chegar ao céu, até tocar o céu. Tenta imaginar você sonhando com uma árvore que vai crescendo, né? Subindo até chegar ao céu. E detalhe, a árvore era muito bonita. A árvore, aqui segundo o capítulo, era frondosa. A copa dessa árvore, que em outras palavras, o topo dessa árvore tocava o céu. E seus ramos, seus galhos, eles cobriam toda a terra. Até o momento é um sonho muito bonito, né? Se eu sonhar assim, eu sonhei com uma árvore que foi crescendo, a gente começa a pensar que é coisas boas, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Se você sonhar, você vai pensar que Deus tem coisa boa para me entregar aqui, né? Deus tem algo bom para me entregar, para me revelar, vai acontecer algo bom. E ali nos fala que debaixo dessa árvore, todos as espécies de animais, seres, viviam ali, por baixo da sombra daquela árvore, aos pés do tronco dessa poderosa árvore. Não é verdade? Uma árvore frondosa, muito forte. Imagina uma árvore que chega até o céu, imagina a espessura desse tronco, né? Então ali já revela grande força, grande poder. E as aves do céu, elas faziam ninhos sobre seus ramos, lá em cima. Todas as espécies de aves tinham moradia nesta grande árvore. Aleluia! Que sonho fantástico, lembrando de tudo aquilo que aconteceu no capítulo 2, que nós já mencionamos, no capítulo 3, todas as experiências que Nabucodonosor teve com Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O Daniel revelando sonhos, Sadraque, Mesaque e Abednego passeando na fornalha com o nosso Senhor Jesus, com o quarto homem, e agora no capítulo 4, ele vivenciando e já viveu todas aquelas experiências, ele tem esse sonho, né? Porém, aí chega o porém, né? Entretanto, ele também vê um anjo descendo do céu. Nabucodonosor vê um anjo, um guardião descendo do céu. Isso é uma visão muito poderosa, né? A qual Deus mostra para ele que há um só Deus, há um só Senhor, não é verdade? Cuidador de todas as coisas. E esse anjo entrega ali uma palavra nesse sonho do Nabucodonosor, que aquela árvore será cortada até lá embaixo no seu tronco, né, próximo à raiz. Aquela árvore, ela deixará de ser casa, abrigo, morada para aquelas aves, para aqueles animais. Aquela árvore será derrubada, aquele tronco, o que ficou lá embaixo, preso à terra, ao solo, será aprisionada com correntes. Olha bem, é interessante, né? Cortar o tronco, ainda colocar correntes, amarrar, prender aquele tronco juntamente com as suas raízes. As suas raízes também seriam acorrentadas. Então já tem uma visão aqui muito forte, né? Porque um tronco já é preso ao chão. Um tronco não caminha, não sai andando. As raízes são fixadas a metros abaixo da terra. Esta árvore no qual, com toda certeza, ela teria ramos tão grandes, né, para chegar ao céu. E as raízes então teriam que ser bem profundas. Teriam que ser raízes bem fortes, né?
Mas isso aqui sempre visão espiritual, sempre Deus mostra de uma forma para que haja interpretação. Então esse tronco foi acorrentado ao solo, a árvore foi cortada, não havia mais abrigo para ninguém, nem para nada, nenhum animal, nenhum ser humano, nada. Foi retirado aquela glória, o esplendor, a majestade daquela árvore foi derrubada, né? E Nabucodonosor, como sempre, lá no antepassado, ele chama todos os seus adivinhos, seus sábios e tal, seus profetas ali, os seus, entre aspas, e nenhum deles consegue interpretar o sonho. Detalhe que desta vez ele conta, da outra vez ele não contou qual era o sonho, mas dessa vez ele revela o sonho, que havia uma árvore linda, grande, que ia até o céu, e foi cortada, e seu tronco acorrentado na terra, e ninguém soube responder. Até que ele chama a Daniel. Com certeza, o melhor vem depois, né? O melhor vem depois. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Então Daniel ficou por último ali, chamou Daniel após. Aleluia. Como sempre, né, irmãos? Muitos de nós procuramos, às vezes, lugares, pessoas que não vai nos ajudar. Mas Jesus chega depois, que é a última porta na maioria das pessoas, para muitas pessoas, Jesus é a última porta. E graças a Deus, Jesus chega com a sua humildade, não importando se você procurou ele por último. Jesus não importa. O que ele importa, ele quer te ajudar. Ele quer resolver as suas questões. E Daniel chegou aqui, por último, mas trazendo a solução, a resposta, a revelação desse sonho. Me chama muito a atenção na maneira que Daniel também ele se dirige ao rei Nabucodonosor, que tinha agora por ele e para os seus amigos uma grande consideração, né? E o rei Nabucodonosor fala esse sonho e fala: olha, Daniel, eu sei que você, ou em você, habita o Espírito de Deus. Aqui no caso está escrito deuses, né? Porque ele, infelizmente, Nabucodonosor, ele crê no Deus de Daniel, que é o nosso Deus, mas ele ainda continua falando deuses aqui. Em você habitam os espíritos dos deuses. Vocês podem observar aí no capítulo 4. E você tem o espírito de revelação. Você interpreta todas as coisas, porque esse Deus te revela as coisas, segundo aqui Nabucodonosor, e é verdade, né? Graças a Deus. Mas aqui vem Daniel, a postura dele em dirigir-se a Nabucodonosor. Ele fala assim: ó rei, quem dera, né, fosse essa revelação só para os seus adversários, para os seus inimigos. Se essa revelação fosse para os seus adversários, para os seus inimigos, era bom. Mas, no entanto, isto é uma sentença para você. Então, amados, olha bem, o rei Nabucodonosor, diante de tudo que ele havia experimentado lá nos capítulos anteriores, ele ainda não havia aprendido a ter dentro de si humildade, simplicidade. Ele era arrogante, ele estava arrogante, e tudo isso devido ao poder que ele tinha. De fato, ele era o homem mais poderoso da terra, o exército mais poderoso da terra, a nação mais rica. Ele conseguia, conquistava qualquer reino que ele quisesse. Se ele chegasse num lugar e falasse assim: vocês se rendam e ninguém morrerá, aí todo mundo ali se rendia, ele dominava aquele país, aquele povo. E os que ousavam lutar eram destruídos, porque não tinham força igual. Você compreende? É como se os Estados Unidos falassem assim: Brasil, se renda. Aí nós falamos: opa, vamos render, porque nós não vamos conseguir lutar, nós não vamos conseguir vencer. Ou se a gente falar: não, vamos lutar com ele, nós vamos morrer em 3 meses, 1 mês, todo mundo.
Não tem força igual, você está compreendendo? Né? Então, Daniel falou: ó rei, é uma sentença contra a sua vida. Esse anjo, esse guardião que você viu, ele deu uma sentença, que a árvore será cortada, derrubada e o tronco preso, será amarrado. E esta árvore é você. Essa árvore é você, porque você tem no seu íntimo, no seu coração, que você é alguma coisa, você ainda se considera ser alguma coisa. E, amados irmãos, aqui mora o perigo. Aqui mora o perigo para muita gente. Aqui mora o perigo para você, meu querido, minha querida. Quando nós pensamos que somos algo, que somos alguém. Nós somos alguém, irmãos, pelos olhos de Deus, como pessoas boas, puras, limpas. Então que a gente também tenha essa visão a respeito de todas as outras pessoas, com o amor, com o perdão, compaixão, sabe? Ser pessoas que nós abraçamos, não empurramos, não agredimos, não violentamos, não matamos, não blasfemamos, não roubamos, não cometemos falsos testemunhos. Isso é o servo de Deus. É espelhar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que jogar fora a arrogância. E Nabucodonosor, ele tinha essa arrogância. Talvez ele não conseguia ver, mas Deus já vê. Você sabe que Deus te enxerga no amanhã. Deus sabe quem é você daqui a uma semana. Deus conhece quem sou eu daqui a um ano. Se eu estiver aqui, olha bem para você ver, nós não temos certeza nem do que vai acontecer daqui a um minuto, mas Deus sabe. Se daqui para frente nós vivemos mais 100 anos, Deus sabe qual é o fim, ou como nós estaremos no fim desses 100 anos. Você compreende então a profundeza de entender que a mente tem que estar limpa, voltada em glorificar e exaltar a Deus, né? Então Nabucodonosor, ele estava tendo uma visão por meio do sonho, uma revelação agora pelo profeta Daniel, que ele seria derrubado. O próprio Deus iria cortá-lo. O próprio Deus iria colocá-lo no chão. Depois vocês leem bem aí, que está no versículo 37, que é esse último versículo do capítulo 4. Vocês leiam aí. Que Deus, ele faz todas as coisas e abate o soberbo. O soberbo, ele infelizmente, talvez ele não saiba, mas ele se considera um Deus. O soberbo, ele se considera superior, acima de todas as pessoas. É como um juiz, um promotor, um desembargador que é mau caráter, com maus princípios. Ele vai agir conforme a vontade dele, mesmo vendo que a lei está dizendo ao contrário. Ele vai fazer a sentença, ou dar a sentença de acordo com o que ele acha que é, de acordo com seus prazeres, seu desejo ali, né? Então Nabucodonosor era assim. Por mais que tinha respeito, considerava Daniel, mas ocorreu essa sentença. O anjo disse: você será derrubado. E Daniel confirma: olha, vai acontecer um dia que você será colocado para fora da presença dos homens, você ficará isolado, como um animal. A relva cairá, o sereno cairá sobre suas costas, vai crescer pelo sobre seu corpo, você ficará como um animal. E de fato ele se tornou mesmo, nos versículos que nós observamos, que chegou um dia, passou um ano, olha bem para você ver, depois daquela conversa a pessoa esquece, ele esqueceu. Passou um ano, ele estava passeando no seu jardim e ele falou: olha, que maravilhas que eu edifiquei, que belas construções que eu fiz. Segundo os historiadores, uma das maravilhas do mundo foi os jardins suspensos da Babilônia. É uma construção fantástica, em glória, para até a arquitetura, a engenharia, porque eram jardins suspensos, né? Passarelas, tudo adornado com ouro, prata, pedras preciosas. Era algo
inimaginável, assim, humanamente falando, mas o que o dinheiro, porque todo o dinheiro da época Nabucodonosor pegava, né, para o seu reino. Isso nos mostra até no capítulo 1, que ele invadiu Jerusalém e levou os utensílios da casa do Senhor para a casa do seu Deus. Então Nabucodonosor, um ano depois, amados, ele começa a se exaltar, ele começa a se glorificar, ele começa a trazer para si, na verdade já habitava dentro dele, a arrogância. E ali o juízo dele foi retirado. Tenta imaginar que Deus pode fazer isso, irmãos. Para pensar, em nome de Jesus, que Deus pode tirar o juízo de uma pessoa agora, neste momento, devido à arrogância da pessoa. Deus pode fazer a pessoa agora, neste momento, perder o emprego, perder o seu conhecimento. A pessoa formou numa universidade, fez um mestrado, um doutorado, seja o que for, e de repente Deus apagar tudo da memória da pessoa. E vamos ser sinceros, tem acontecido isso ou não tem? Não tem acontecido isso, amados, com muitas pessoas? Pessoas deixando de ter a mente lúcida, de repente a mente da pessoa começa a ficar, né? Ah, pastor, mas será que isso tudo é da parte de Deus? Não, estou dando um exemplo. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer. Como Ele pode abençoar, Ele também pode amaldiçoar. Como Ele pode curar, Ele também pode ferir. Como Ele pode matar, Deus também pode trazer a vida. Tudo é de Deus. A palavra do Senhor nos fala que a luz e as trevas, para Deus, é uma coisa só. Você compreende? Para Deus tudo é a mesma coisa. E Nabucodonosor foi tirada a consciência dele ali, e ele foi levado para um lugar, para o campo, e lá ele viveu durante 7 tempos, no qual aqui tempos é 1 ano. 7 anos, cresceu suas unhas como as águias, né? Cresceu muito, porque as unhas do ser humano vai crescendo e ficando pontudas. As unhas dele ficou enormes. O pelo do seu corpo cresceu e cobriu todo o seu corpo, como a pena das águias. E aquele homem ficou ali, pastando como um boi selvagem. Então o reino dele ficou 7 anos sem a presença de Nabucodonosor. 7 anos ele ficou destronado, humilhado, transformado em um animal. Coisa séria, real. Se alguém duvida, infelizmente, né, da palavra de Deus, nós nunca duvidamos, que Jesus fala: passará céus e terra, mas a minha palavra não passa. Então o livro é sagrado, é real, não é verdade? Nós temos que ter zelo por isso, colocar essa humildade definitivo mesmo em nossos corações. De uma vez por todas, põe essa simplicidade e humildade no nosso coração, ó Deus, no seu coração, para que a arrogância não venha sobre nós e a gente seja destruído. Então aí no verso 37, os irmãos depois leiam, né? Mas leiam todo o capítulo 4 de Daniel. E a palavra fala que após os 7 anos, esses 7 tempos, a consciência dele voltou. Então ele estava, tenta imaginar, ele estava com a mente apagada, virou de fato um animal, aliás, irracional. 7 anos depois a mente volta, ele olha para si como ele está. Tenta imaginar você ali, olhando para você e ver seu corpo totalmente modificado, transfigurado, uma forma animal. E Nabucodonosor lembra do que Daniel tinha falado para ele. Lembra do sonho que ele teve e da revelação. E ele ergue os olhos ao céu e faz a oração a Deus, reconhecendo a Deus como o único Senhor. Nabucodonosor, neste momento, ele pede desculpa, perdão pelas suas arrogâncias, porque há um só Deus que havia o alertado e ele não deu atenção. Muitas vezes, amados irmãos, Deus está nos alertando: não faça isto, mude seu comportamento, mude a sua conduta. Muitas vezes o Senhor, amados, tem falado isso para cada um de nós. Não são poucas vezes. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir. E isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele reconhece agora Deus, ele volta à consciência e o Senhor novamente o traz a lucidez e ele se torna um homem.
até que os seus servos veio, o pegaram e foi restaurado o seu trono com glória, foi restaurado a ele. Mas não precisaria ter passado por isso, porque Deus alerta, Deus avisa. É como essa mensagem que nós estamos pregando aqui. Você que está ouvindo até o fim, ouça até o fim, em nome de Jesus. Deus alerta a gente, para que a gente tenha o quê? Humildade. Todas as vezes que a arrogância, sentimento de supremacia ficar dentro do seu coração, rejeita isso, joga isso para longe. Pastores, façam isso. Irmãos e irmãs, obreiro, você que ainda não entregou a vida a Jesus, tenha humildade. Não deixe que nenhum mal, nada venha contra a sua vida, né, para que você ou passe por alguma situação vexatória, humilhante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele quer estender as mãos sim, para nos ajudar. Mas vamos ouvir a palavra dele com atenção, vamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e ter humildade, que tudo que nós temos, se você se tornar agora um homem rico, uma mulher rica, não humilhe ninguém. Se você se tornar agora um grande empresário, ou não, ou uma pessoa simples mesmo, seja uma pessoa simples, humilde, na presença do nosso Senhor. Aleluia. Amados irmãos, está sendo maravilhoso estar pregando e orando com os irmãos aqui, em nome de Jesus, nessa parte do dia tão importante, que é a hora que nós vamos deitar, dormir, né? Os que vão trabalhar, que ouçam a palavra do Senhor e recebam a bênção em nome de Jesus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então eu convido a você que se inscrevam neste canal. Eu sou o pastor Jefferson Roque, peço a você que deixe o seu like por esta mensagem, por esta palavra, no nome de Jesus. E peço você com humildade, você podendo e querendo, nos ajude em nome de Jesus Cristo, tá bom? O Pix está na descrição do canal, com qualquer valor. Se você assim desejar ser um dizimista desta obra, sou o pastor do Ministério Pentecostal Justiça e Igualdade. Nosso ministério prega a justiça e prega a igualdade, amém? Este canal Pastor Jefferson Roque, ou o canal Jesus Siga e Recomendo, foram desenvolvidos, criados para trazer em nome de Jesus uma palavra de alegria, de vida para a sua vida, em nome de Jesus. Então ajude-nos, colabore com qualquer importância, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Faça isso, nos ajude esse trabalho a crescer. Vamos orar? Aleluia, que parte maravilhosa, né? Depois de termos alimentado, agora vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Aleluia. É momento de oração. Vamos falar com o nosso maravilhoso Deus. Poderoso Pai e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te louvo, Senhor, e te glorifico para todo sempre. Pai bendito, Deus bondoso, em nome de Jesus nós declaramos que a nossa casa, a nossa vida, Senhor, está na Tua presença. Abençoe nossos amigos, familiares, os vizinhos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Com a glória e a bênção do Senhor, retira toda arrogância, toda prepotência, todo sentimento de grandeza humana que para nada serve. Nos dê, Senhor Deus, a alegria do Teu Espírito Santo. Prospere o Teu povo, prospere a Tua filha, me prospere. Faça, Senhor Deus, que venhamos crescer, Senhor, em humildade, em amor, em unção, em poder, para a glória do Teu santo nome. Abençoe em nome de Jesus, ó Pai, esse trabalho. Abençoe os ajudantes, os colaboradores da Tua obra. Abra as janelas do céu e derrame as bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Aos dizimistas, aos ofertantes, ó Pai, a todos que colaboram, Pai amado, indiretamente ou diretamente, os que estão orando nesta hora. Traga a paz, a alegria, em nome de Jesus, e que eles sintam, Senhor, a mão do Senhor sobre a vida deles, os dando a paz e o descanso, em nome de Jesus. Expulsa a depressão, a tristeza, as drogas, todas as mazelas, insônia, nervosismo, tudo seja destruído pela glória e para a honra do Senhor, nosso Deus. Obrigado, Jesus, por nos salvar. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, tenham todos uma excelente noite na presença de Jesus. Descanse em Deus.